Seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para descomplicar suas finanças, sair das dívidas e construir sua reserva financeira. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é Planejamento Financeiro 2022. O que e como fazer? Hoje é a nossa última live do ano, então pegue caneta e pegue o papel para você anotar tudo, ok? Nós só voltaremos com as lives provavelmente na segunda semana de janeiro, que eu vou tirar aí uma semana de férias na primeira semana, ok? E eu não poderia deixar de trazer esse tema como uma oportunidade para a gente fechar o ano aí com as nossas lives de conteúdo de finanças. Bom dia, seja bem-vinda. Quem tiver aqui no Instagram, clica no aviãozinho e manda para 5 amigas, para chamar elas para virem aqui fazer o planejamento com a gente. Seja bem-vindo, Max. Então, eu não poderia deixar de trazer esse tema hoje como a nossa última live aí do ano, para que você já comece o ano aí revolucionando as suas finanças, não é verdade? Descomplicando aí a sua vida financeira, montando um planejamento para você sair das dívidas, se for o seu caso, e também para começar a construção da sua reserva financeira. Ok? Então fica comigo aqui até o final, que o conteúdo hoje eu preparei especialmente para você. Primeiro, o que eu quero explicar? Eu quero trazer aqui qual é o significado de planejar. Trouxe até o significado aqui do dicionário para você. Ó, planejar, elaborar ou organizar um plano. Programar. Seja bem-vinda, Mônica. Olha só, planejar, elaborar ou organizar um plano. Programar. Então, o que seria o planejamento financeiro? Seria você organizar as suas finanças, elaborar um plano para você alcançar as suas metas, alcançar os seus objetivos, melhorar a sua saúde financeira. Então, se o planejamento é elaborar um plano, ele está ligado diretamente ao seu futuro. Olha só, que interessante. Então, se você se planeja, se você tem um planejamento financeiro, entra aquela questão que eu sempre falo sobre usar ou gastar o dinheiro. Sheila, qual que é a diferença entre usar e gastar? Né? Gastar o dinheiro é quando você, por exemplo, vai ao shopping e aí você compra várias coisas, aí você paga suas contas, aí você compra um sapato, sem planejamento nenhum. Então você vai gastando, 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 e aí normalmente chega no final do mês, às vezes você fica no negativo, fica no vermelho, e normalmente você se pergunta: nossa, acabou o dinheiro, ou nossa, minha conta ficou negativa, mas onde será que eu gastei esse dinheiro? Será que você já se perguntou? Para onde foi o meu dinheiro? Se você fez essa pergunta, é porque nesse momento você gastou o seu dinheiro. Agora, o que é usar o dinheiro? Usar o dinheiro é quando você usa com planejamento. Quando você sabe que aquele dinheiro que você está usando está destinado para aquela função, para aquele objetivo mesmo. Seja bem-vinda, Deia. Entende? Então, por exemplo, você tem lá sua meta, por exemplo, sua meta pessoal. Aí você vai lá, pega aquele valor que você tem na meta, e aí você vai lá no shopping e você compra um sapato, você compra uma blusinha, você vai no cabeleireiro, faz o seu cabelo, faz as suas unhas. Então você está usando o seu dinheiro. Porque você está usando de forma planejada. Você sabe que esse dinheiro ele está destinado para esse fim, para sua meta pessoal. Para você comprar uma roupa, para você fazer a sua estética.
Entendeu a diferença entre usar e gastar? Então, o planejamento financeiro, ele vai funcionar como um mapa que vai te guiando, vai te guiar para você conquistar as suas metas, os seus sonhos que envolvem dinheiro. Porque aqui a gente está falando de finanças. Então, o planejamento, ele vai te guiar para aquelas metas que envolvem dinheiro. Quais metas? A construção da sua reserva financeira, a quitação das suas dívidas, se for o caso, uma viagem, a troca do carro, a escola da criança, que às vezes você quer mudar a criança de escola. Que mais? Que tem como meta ou sonho que envolve dinheiro. Coloca aqui para mim nos comentários, se você lembrou de alguma coisa que eu não falei. Fora a viagem, as dívidas, o carro, às vezes morar num lugar melhor. Eu não sei, as metas e os sonhos, eles são muito individuais de cada um, ok? Então, o planejamento financeiro vai te guiar para você conquistar essa meta. Sheila, mas para que serve realmente o planejamento financeiro? Eu trouxe um resumo aqui. Então, quando você faz o planejamento financeiro, é como se você estivesse fazendo a contabilidade da sua vida. Ele vai servir para você ter clareza, para você entender como que está o seu orçamento, se você está fechando no positivo, se você está neutra, se você está fechando no negativo e por quê e onde está errado. Não é só ter a clareza, é o entendimento para que você possa tomar as ações necessárias. Ele vai servir também como um guia para sinalizar onde você tem que mudar, onde você tem que melhorar dentro do seu orçamento. Outro objetivo do planejamento financeiro é prever o seu futuro financeiro. Lembra que eu falei que o planejamento ele está ligado ao futuro? Então, ele vai facilitar você enxergar de uma forma clara os seus ganhos, os seus gastos, e aí dessa forma você consegue medir como que está as suas finanças, é como se fosse um termômetro. Tá com febre? Tá doente as finanças? Será que tá doente? O que que precisa fazer para que essa doença passe, para melhorar? Entende? E quais os benefícios do planejamento financeiro? Trouxe aqui alguns benefícios. Ele vai te ajudar a diminuir o estresse financeiro. Ó, a Mônica colocou aqui. Com certeza, Sheila, esse mês fiz isso, consegui pagar as contas e ainda guardar R$ 1.000. É isso aí, Mônica. Sem planejamento financeiro não dá. Não vai. E vocês vão entender bem o motivo disso. Por que que não dá para fazer sem planejamento financeiro? Tá? Então, alguns benefícios que o planejamento vai trazer para sua vida. Diminuir o estresse financeiro. Eu sei que a maioria das pessoas vivem num estresse financeiro. Por quê? Porque não sabe para onde o dinheiro vai, não sabe o que fazer para pagar as dívidas, não sabe como fazer para sobrar dinheiro no mês? Parece que não consegue ver solução. Eu não sei se você já se sentiu assim, que você vê aquele montante de dívida e parece que você não vai conseguir pagar nunca. Que você se vê fechando no vermelho e parece que não vai conseguir resolver isso nunca. Nunca vai conseguir fechar no positivo, tá? Então, o planejamento vai fazer com que você diminua esse estresse financeiro. Outra coisa, outro benefício do planejamento financeiro, facilitar a realização dos sonhos, dos objetivos. Outro benefício, tomar consciência sobre a relevância, a importância de se criar, de se construir uma reserva financeira, que é um dos pontos que eu prego aqui para você revolucionar suas finanças. Tem que construir uma reserva financeira. Outro benefício, ele vai te ajudar a identificar onde estão os gastos desnecessários, para que você consiga enxugar o seu orçamento, para que você consiga cortar esses gastos e destinar esses gastos a algo mais relevante para a sua vida, a algo que é mais importante, que vai te fazer mais feliz. Entende? Outro benefício do planejamento financeiro, saber a sua renda mensal exatamente. Nossa, Sheila, mas será que tem gente que não sabe a renda? Não sabe quanto ganha? Tem.
Tem gente que confunde o valor que vem no Olerite, tem gente que confunde, que não sabe calcular o rendimento líquido, que é o rendimento menos os descontos. Olha só, e o planejamento vai te ajudar. Outra coisa, ele vai garantir e até melhorar o seu padrão de vida. Porque é o que eu sempre falo, nem sempre é o quanto você ganha. Às vezes você consegue melhorar o seu padrão de vida através de um planejamento, que você vai fazer o passo a passo do que eu trouxe aqui, vai conseguir enxergar e destinar o seu dinheiro para outras coisas mais importantes. Seja bem-vinda, Ju. Ó, Oxe, toquei aqui. O que a Mônica colocou aqui, ó? Eu estava desesperada. Um amigo me fez anotar tudo que eu tinha para pagar e tudo que eu tinha para receber. Fiz isso e não precisei pregar dinheiro da minha reserva. Ainda consegui quitar tudo até o dia 20. É isso. Tem solução. Isso é uma coisa que eu posso te garantir. Independente da situação que você se encontra hoje, tá? Existe uma solução. Ok? Você talvez não saiba o caminho para isso, mas existe. Tudo bem? Então, o planejamento financeiro vai te ajudar a garantir e até melhorar o seu padrão de vida. Ele vai evitar o endividamento, porque você não vai gastar mais sem ter um planejamento, não vai mais gastar, você só vai usar o seu dinheiro, que é diferente. E ele também vai te ajudar a tomar decisões mais corretas em relação ao seu dinheiro. Tudo bem? Outra dúvida que as pessoas têm. Quando usar o planejamento financeiro? Quando? Quando que eu faço? Quando que eu faço? E aí eu vou te dar uma notícia aqui. Não é porque você, por exemplo, conseguiu realizar algumas metas mais urgentes que o planejamento financeiro deve acabar. Então, pelo contrário, eu tenho uma notícia para te dar. O planejamento financeiro, ele vai ser para sempre. Você vai ter ele a vida toda. Por quê? Porque se você parar de usar o planejamento, você vai perder o controle das suas finanças e aí a sua vida financeira pode ir por água abaixo, ok? Então, quando você atingir uma meta, com certeza, você logo já terá em mente uma próxima meta. Não é assim? Quando a gente compra uma coisa, a gente fala, e agora, o que eu quero? Você, por exemplo, compra um carro, e aí, às vezes, você já se pergunta, e agora, qual vai ser o próximo? Então, essa é a graça da vida. A gente sempre definir novas metas de crescimento financeiro, novas metas que nos desafiem, né? A meta tem que ser desafiadora. Então, por esse motivo, o planejamento financeiro ele vai ser para sempre. É o que eu sempre falo. Começou, não para mais. Então, a partir do momento que você fizer o seu primeiro planejamento financeiro, nunca mais você vai deixar de fazer. Se você quiser continuar revolucionando as suas finanças aí, ter o controle, ficar no azul todos os meses, ok? Então, você vai continuar se planejando aí ao longo da sua vida. É a mesma coisa que comer. Você não come todo dia, toma banho todo dia, escova os dentes todo dia, trabalha todos os dias, e aí é o que eu falo. Você trabalha todos os dias 8 horas, 10 horas, faz hora extra. E aí, por que não cuidar do dinheiro que você gera? Que você tem o trabalho de gerar, que você pega transporte, chega lá já cansado para trabalhar, e aí você não cuida desse dinheiro? Qual o sentido de você gerar e não cuidar? É igual filho. Como você gera um bebê e depois você abandona, não cuida? Cuida de qualquer jeito. Entende? O dinheiro é a mesma coisa, ok? Então, eu trouxe aqui o significado, por que motivo você vai fazer, quais os benefícios do planejamento. Agora eu quero falar um pouco sobre o que não é. O que não é planejamento financeiro, para que fique bem claro para você, porque as pessoas confundem muito. Então, olha só, muitas pessoas, pode ser o seu caso ou não, mas é bom você ter essa clareza.
Muitas pessoas acham que anotar os gastos é o suficiente. Quando você anota os seus gastos, você só está simplesmente registrando. Você está registrando onde você está gastando esse dinheiro, onde você está, para onde o seu dinheiro está indo. Porém, você não está planejando. Olha só, você vai lá, você recebe o seu dinheiro. Aí você vai lá e paga as contas do mês. Aí você compra alguns presentes, porque é Natal, compra um sapato. E aí você está anotando tudo numa planilha ou no bloco de notas, como eu indico fazer. Só que isso não é planejamento. Você simplesmente está anotando seus gastos, está registrando. E isso é o primeiro passo dos 3 passos até você chegar no planejamento. Quando você planeja, antes mesmo de você usar o dinheiro, você já sabe para que ele está destinado. Entende a diferença? Então, não ache que porque você começou a anotar os gastos numa planilha, num papel, num caderno, no bloco de notas, que você está planejando. Não está, ok? A Mônica colocou aqui, isso é verdade. Eu ontem já fiz o meu planejamento para o mês de janeiro, quanto eu quero ganhar, quanto vou investir e quanto vou guardar para viajar. É isso aí, Mônica. Parabéns. Você está num percentual pequeno de pessoas aqui no Brasil que fazem isso, tá? Continue fazendo, ok? Então vamos lá. Sheila, mas por que então que esse atalho, o planejamento financeiro, ele é um atalho para você revolucionar suas finanças, tá? Para você quitar suas dívidas, para você construir a reserva, para você descomplicar suas finanças. Porque sem um planejamento, você não consegue enxergar tudo isso que eu falei aqui. Você não consegue enxergar para onde o seu dinheiro foi. Você não consegue enxergar qual é a despesa que está consumindo mais o seu dinheiro no mês. Se é a moradia, se é a alimentação. Você não consegue enxergar, por exemplo, onde você consegue cortar os gastos, minimizar. Às vezes você está com um balde furado. Sabe a história do balde que eu sempre falo? Você tem um balde e aí você está colocando água dentro do balde, porém o balde está cheio de furos. A mesma coisa funciona para o seu dinheiro. Você vai lá, você trabalha o mês todo, vai colocando o dinheiro dentro do balde, porém o balde está cheio de furos e o seu dinheiro está indo para o ralo. Sem o planejamento financeiro, você não consegue fazer isso. Então, o planejamento financeiro, ele é uma oportunidade, um atalho para potencializar isso, para potencializar você revolucionar as suas finanças, ok? E eu lembro que antes da educação financeira entrar na minha vida, eu não sabia fazer um planejamento financeiro de forma adequada. Eu sempre falo aqui que quando eu estudei, quando eu me especializei, li muitos livros, estudei, fiz muitos cursos, eu mudei todas as estratégias da minha vida financeira. E a parte de planejamento também está ligada às estratégias. Como que você vai colocar uma estratégia em prática se, por exemplo, você não sabe onde você está gastando o seu dinheiro? Entende? Ok? Então, eu trouxe aqui um passo a passo. Se você quiser, você pode anotar, tá? Para você executar esse atalho. Qual é o atalho? O planejamento financeiro, para que você construa o seu planejamento financeiro de um jeito certo. Ok? Então, o primeiro passo para você construir o seu planejamento financeiro é a parte do definir, da definição, ok? Definição do que, Sheila? Das metas. Porém, eu vou entrar num outro conteúdo aqui bem rápido, tá? Por quê? Porque antes do planejar, a gente tem mais 2 passos. Não dá para eu explicar tudo em uma live só, muito conteúdo, mas eu vou passar a dar uma pincelada, que é o registrar e o organizar, tá? Então, primeiro, o que é o registrar? Antes de você fazer um planejamento financeiro,
Você precisa saber da sua realidade, que é o que eu chamo de diagnóstico. Como que está a sua vida financeira? Para onde está indo o seu dinheiro? Você está ficando no positivo? Você está ficando no negativo? E como que você faz isso, tá? Você precisa saber disso para você planejar. Então, você precisa registrar. Registrar o quê? Registrar os seus ganhos, registrar os seus gastos, registrar todas as suas contas que você tem mensalmente, registrar todas as suas dívidas. E aí, quando eu falo de dívidas, não são só as dívidas pendentes, aquelas que estão em atraso, são as dívidas também que você tem no parcelamento. Então, por exemplo, você tem 10 parcelas de um móvel que você comprou. É uma dívida, ela pode até estar em dia, porque você está pagando, mas ela é uma dívida. Então, você precisa saber nos detalhes quanto você tem de dinheiro no seu mês para você usar e para onde o seu dinheiro está indo. Quais as contas que você tem, quais as dívidas, tudo mais. Então, esse é o passo do registrar, tá? Depois você tem o segundo passo, que é o organizar. O organizar, eu associo ele a um guarda-roupa, para ficar bem fácil para você entender o que é organizar. Então, você tem lá o seu guarda-roupa, e aí você tem, por exemplo, a sua gaveta de peças íntimas, de lingerie, você tem uma gaveta de meias, você tem uma gaveta de shorts, aí você tem a parte do guarda-roupa que você coloca os cabides com os seus vestidos para ele não amassar, você tem a parte do guarda-roupa que você coloca as camisas no cabide para não amassar. Seja bem-vindo. Entende? Então tá tudo ali bonitinho no guarda-roupa, né? Deveria. Então, quando você vai sair, você já sabe onde você vai. Se você vai na gaveta de meia, se você vai na gaveta de camiseta, se você vai lá na parte do vestido, certo? Nas finanças é a mesma coisa. Então, depois que você registra, depois do registrar, você tem o organizar, que é o quê? Você dividir em categorias os seus gastos. Que são as categorias? A categoria de moradia, a categoria de alimentação, a categoria de transporte. Então, você tem várias categorias. E dentro dessas categorias, você vai ter as despesas fixas e as despesas variáveis. Sheila, qual a diferença? As despesas fixas, elas são aquelas despesas que todos os meses você já sabe o valor dela, você tem uma data de vencimento. Então, por exemplo, a sua luz, você sabe que ela vence, por exemplo, no dia 10. Todo dia 10 vence a luz. E você sabe o valor que ela vem, porque a conta, ela oscila um pouco, mas ela não diferencia muito o valor. Então, você coloca lá 100, 120 reais, por exemplo, tá? Outro exemplo de despesa fixa é, por exemplo, o seu convênio. Seu convênio médico é uma despesa fixa. Ele vem todos os meses, o mesmo valor, e ele tem uma data de vencimento, dia 15, por exemplo. Ok? Então, entendeu que é despesa fixa? Ela tem uma data e um valor normalmente fixo para acontecer. Agora, as despesas variáveis. As despesas variáveis são aquelas despesas que ela não tem um valor fixo no mês e não tem uma data de vencimento. Então, por exemplo, seja bem-vindo, Tom. Despesa variável. A sua despesa de lazer. A sua despesa de lazer, ela não tem uma data de vencimento, porque você pode, por exemplo, sair toda semana para o seu lazer. Ela não tem um valor fixo, porque, por exemplo, você pode numa semana gastar 50 reais e na outra semana você pode gastar, por exemplo, 200 reais. Ok? Então, isso é uma despesa variável. E aí, dentro desse organizar, você precisa dividir essas categorias entre as despesas fixas e as despesas variáveis. Outra coisa que você vai dividir aqui na organização são suas prioridades, que aí entram as suas despesas obrigatórias e não obrigatórias. O que são despesas obrigatórias? São todas aquelas despesas que você não vive sem.
que você não consegue sobreviver, viver sem. Então, a sua alimentação é uma despesa obrigatória, porque você não consegue viver sem comer. As despesas de moradia são obrigatórias, porque você precisa de um local para viver. O que mais? A sua luz, a sua água. Agora, despesas não obrigatórias. A sua internet não é obrigatória, né? Apesar de que hoje em dia a gente não consegue viver. Se você, por exemplo, eu trabalho, então a minha internet ela entra como despesa obrigatória, tá? Agora, se você só usa a sua internet na sua casa, por exemplo, para você ver o WhatsApp, para você ver redes sociais, e durante o dia você fica fora e consegue visualizar isso no seu trabalho, por exemplo, você pode colocar a sua internet como não obrigatória. O que mais que não é obrigatória? A sua TV a cabo. A sua TV a cabo não é uma despesa obrigatória, você consegue viver sem ela. E por que eu gosto de propor essa divisão? Porque se caso você tiver algum problema, seja bem-vinda, Sônia, nas suas finanças em algum mês, seja bem-vindo, em algum mês, você já tem lá categorizado quais são as despesas não obrigatórias e obrigatórias, e você sabe o que você pode cortar por um período. Então, todas as despesas não obrigatórias, você pode cortar por um período no caso de você ter algum problema nas suas finanças. Então, isso facilita muito, tá? Por isso que eu gosto. Então, aqui, ó, no primeiro passo para a construção do seu planejamento financeiro, que é a definição, nós falamos sobre o registrar e o organizar. Depois vem o planejar, que é o quê? Na definição, você definir as suas metas. Olha só, você anotou os seus gastos, você organizou nas gavetas, né, nas categorias, igual o guarda-roupa. Agora você vai planejar. O que é planejar? Primeira despesa que você precisa planejar no seu planejamento, ter no seu planejamento. A despesa do Pague-se Primeiro, que é a despesa que você vai garantir a construção da sua reserva financeira, certo? Então, primeira despesa para você planejar é a despesa do Pague-se Primeiro. Sheila, quanto que eu tenho que colocar nessa despesa? Eu indico você colocar no mínimo 10%, tá? Porém, eu sei que para quem está totalmente desorganizado, está fechando no negativo, 10% é um percentual alto. Entende? Então, o que eu te proponho? Você ter em mente que você quer chegar na meta do Pague-se Primeiro em 10%, porém, na hora de agora, você fazer o seu planejamento para 2022, você vai colocar um valor qualquer, um pequeno valor que você acha que cabe dentro do seu orçamento. Nem que você, por exemplo, tenha que cortar uma pizza no final de semana. De R$50, você vai colocar lá na meta do Pague-se Primeiro R$50. Para você começar a criar esse hábito de você fazer a reserva da sua despesa do Pague-se Primeiro. De começar a construção da sua reserva financeira. Mas tenha em mente que você vai chegar nos 10%. Tudo bem? Esse é o desafio. Chegar nos 10%. E quando você chegar, você coloca lá na internet, faz lá um post para eu saber e me marca. Tudo bem? Seja bem-vinda, Sandra. Então, aqui no Planejar as Metas, você vai planejar a meta do Pague-se Primeiro. Depois, você precisa planejar as despesas variáveis. Lembra que eu falei aqui das despesas fixas, variáveis, obrigatórias e não obrigatórias? As despesas variáveis, você não tem um valor fixo para elas. Lembra? A despesa de lazer, sua despesa pessoal, do seu merecimento, a despesa de alimentação, por exemplo, do mercado, você não tem um valor fixo. Então, aqui, o que você precisa fazer no planejamento? Você precisa colocar uma meta. Sheila, como que eu vou saber quanto que eu gasto no mercado? Lembra que anteriormente você fez o registro? Você registrou esses valores? Então, diante desse registro, você vai ter uma média que você usa no mercado.
E aí vão entrar os outros passos que eu vou falar aqui para você. Então, você vai colocar lá uma meta de lazer, uma meta pessoal para você usar no seu mês, para você comprar uma blusa, para você fazer uma unha. Você vai colocar uma meta de mercado. Então, para todas as despesas variáveis, você vai colocar uma meta. E aí, como que vai funcionar o seu planejamento? Então, vamos supor que você está fazendo o planejamento de janeiro. Você vai ter lá o registro dos seus ganhos. Lembra que eu falei que tem que ter o registro dos ganhos? Então, vamos supor que você tem lá R$ 2.000 de ganhos. E aí você vai colocar a meta do Pague-se Primeiro, vai colocar as suas despesas fixas, o seu aluguel, a sua luz, a sua água, a sua internet, vai colocar as despesas variáveis, a despesa para o seu lazer, a despesa do seu mercado. E aí o que acontece? A soma de todos os gastos tem que dar o valor dos R$ 2.000 lá em cima, dos ganhos. Sheila, mas não tem que sobrar dinheiro? Se você já colocou a meta do Pague-se Primeiro, se chegou lá embaixo, sobrou, vai, R$ 100, você pode alocar esses R$ 100 para algum lugar ali. Ou para você guardar mais dinheiro, ou para sua meta de lazer, ou para sua meta, por exemplo, se você tem pendências, tem dívidas, você precisa ter uma meta lá, uma meta, um valor disponível todos os meses para você começar a quitar essa dívida, para você começar a negociar, ou para você começar a guardar, fazer uma reserva para negociar essa dívida, ok? Então, aqui, no primeiro passo, você fez a definição, que é o planejamento das suas metas. Tudo bem? Colocou valores. Aí, qual é o segundo passo do planejamento financeiro? Você acompanhar esse planejamento. Porque aí também não adianta nada você colocar lá uma meta, por exemplo, de lazer de R$ 400. Vou dar um número aqui. R$ 400. Então, você sabe que toda semana você só pode usar R$ 100, certo? Porém, se você não acompanhar os seus gastos, que é o tal famoso controle financeiro semanal, seja bem-vindo, Antônio, que eu posto todo final de semana aqui no Instagram, sobre o controle financeiro semanal, se você não acompanhar, você não vai saber se você está conseguindo chegar na meta do planejamento financeiro que você fez. Então, você precisa fazer o controle financeiro semanal. O que é o controle financeiro semanal? É você, toda semana, pegar todo aquele registro que você fez durante a semana, que você usou de dinheiro, você anotou no seu bloco de notas, você vai passar para o seu planejamento, para a sua planilha, para o seu controle. Então, você vai colocar lá dentro das gavetas do guarda-roupa. Lembra a organização? Você vai colocar lá que você gastou X com alimentação, que você gastou X com transporte, que você pagou o seu aluguel, que você pagou a sua conta de luz, que você comprou um sapato dentro da sua meta pessoal. E aí, você precisa analisar isso semanalmente. Olha, você tem R$ 400 de meta de lazer. Opa, essa semana você gastou 150. Então, na outra semana, você precisa realocar o valor, que é o quarto passo, o próximo passo. Realocar o valor. Olha, se essa semana eu gastei 150 e eu só tinha 100 para gastar, para usar, na próxima semana eu só vou poder usar 50. Entende? E aí você vai adaptando, você vai acompanhando isso. É o segundo passo, acompanhar. Terceiro passo, cortar e reduzir. Olha só, quando você tem o seu planejamento financeiro, pode ser que no início, lá embaixo, falte algum valor. Então, você coloque lá que você tem um ganho de 2.000 e conforme você vai colocando as suas despesas, colocando as metas, lá embaixo vai ficar negativo. Então, por exemplo, você tem 2.000 de ganhos e na hora de você fazer o planejamento, deu 2.500 de despesa. Aí chegou o terceiro passo, que é você cortar ou reduzir alguma coisa. Ficou faltando R$ 500, certo? Onde você vai cortar?
Onde você vai reduzir? Qual é a despesa que você está gastando mais e que você pode cortar? Quais são as despesas não obrigatórias? Lembra das despesas não obrigatórias que você pode diminuir para você equilibrar esse orçamento, esse planejamento? Porque se entrou 2.000 e vai sair 2.500, você vai ficar negativo todo mês. E aí você precisa cortar ou reduzir alguma coisa. O Tom colocou aqui. Eu consegui ir pagando as primeiras dívidas e depois cair do vermelho, consegui juntar dinheiro, é isso mesmo, tá? Aí começa a construir a reserva financeira. Essa é uma estratégia. Ou pode ir fazendo as duas coisas aos poucos aí. Depende da estratégia que você quer usar. Ok? Então, você planejou, né? O primeiro ponto, que é o primeiro passo, que é o definiu as metas. Você está fazendo o acompanhamento toda semana. Você cortou e reduziu, né, os valores. E aí, o quarto passo, você pode realocar. O que é realocar? Vamos supor que você vem aí planejando os seus meses, né? E você vem gastando aí, por exemplo, R$1.000 de mercado, tá? Vou dar uma ideia de valor. Porém, esse mês você foi anotando, foi fazendo o controle semanal e você viu que as coisas aumentaram demais. E esse mês você vai usar R$1.200. Então, olha só. Para o próximo mês, para o próximo planejamento do mês seguinte, você precisa realocar os valores. Por quê? Porque você tinha planejado R$1.000 de mercado e agora, com o aumento, você vai usar 1.200. Então, você precisa realocar algum valor, alguma outra meta, tirar R$50 de um valor, 50 de outro, 50 e 50, para realocar R$200 para a meta do mercado. Seja bem-vinda, Aline. Entendeu como que funciona o planejamento? Que você precisa ir analisando. Por isso, a importância de você acompanhar esse planejamento para ver se você está dentro da meta. E aí, o realocar é você criar ações. O planejamento, ele também entra a parte das ações. Então, o planejar é você planejar o seu futuro, criar as metas e criar também ações. Então, o realocar é uma das ações. Você realoca um valor de um lugar para o outro, onde você vai começar a usar mais. Ok? Sheila, mas eu não consigo mais realocar. Senão eu não vou viver bem, não vou ter lazer, não vou sair. Tá tudo muito apertado. Eu não estou conseguindo fazer o planejamento dentro dos R$2.000, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, de ganhos que eu tenho. Aí entra uma outra ação, que é a de aumentar os ganhos, quinto passo do planejamento. Como que você pode aumentar os seus ganhos? Como que você pode ter um aumento de salário? Como você consegue gerar uma renda extra? O que você precisa fazer? O que você gosta de fazer? Então, o aumento dos ganhos entra também no planejamento financeiro. Se você vê que o seu orçamento está muito apertado e que você não consegue mais realocar, que você não consegue mais cortar nada, você precisa aumentar os seus ganhos, que são os dois polos das finanças. As despesas e as receitas. As despesas é você equilibrar o que você gasta e os ganhos é você aumentar os seus ganhos. Diminui de um lado e aumenta do outro. Por quê? Porque chega uma hora que não tem mais onde cortar. Que você precisa viver, que você precisa ter uma parte para você ter o seu lazer, que você precisa ter uma parte para você usar com você, que é a sua meta de merecimento, a sua meta pessoal. E aí você precisa partir para o lado dos ganhos, aumentar os ganhos. Ok? Então, precisa pensar aqui nas estratégias, nas ações de como aumentar os ganhos. Eu tenho vários conteúdos aí na internet, nos canais, sobre renda extra. Vai lá e acessa esse conteúdo, que tem muita coisa lá. Tá bom? E aí, uma dica final que eu quero deixar aqui para você, né? Se você está fazendo o seu primeiro planejamento financeiro, para que você persista, para que você não desista, porque no começo
Eu sei que vai ser difícil, eu sei que você vai querer desistir, e aí, nesse caso, você precisa focar nos benefícios que você vai ter, em ter uma vida mais tranquila, em realizar mais os seus sonhos, em aprender a controlar as finanças, porque é uma evolução, eu também não sabia, tá bem? E aí eu quero deixar aqui de tarefa, porque eu sempre trago conteúdo e tento deixar uma tarefa final para você sair do conteúdo e já praticar, tá? É você fazer o planejamento do próximo ano, dos próximos meses aí, tá? Você pode fazer o GPS, que é o que eu chamo, fazer o planejamento do ano todo, porém, todo início de mês, você precisa analisar conforme o que você fez no mês passado e criar as ações para o próximo mês, para saber se você precisa cortar alguma coisa, se você precisa realocar, se você precisa aumentar os ganhos. Daí a importância do planejamento financeiro ser algo para sempre na sua vida. Tudo bem? Espero ter ajudado aí vocês a iniciar aí o ano de 2022 já com o pé direito, com um planejamento financeiro aí, com algumas estratégias. Sheila, não vou conseguir fazer tudo. Faça o que você conseguir fazer. Eu falo que revolucionar as finanças é um processo mês a mês, dia após dia de evolução. Seja bem-vinda, Camila. O importante é você entrar o ano já diferente do que você tinha em mente, né? Diferente do que foi em 2021, um pouco mais evoluída, com um pouco mais de estratégia para suas finanças. Então, dentro desse conteúdo, faça tudo o que estiver ao seu alcance e depois você vai evoluindo aí nas suas estratégias, caminhando dia após dia, 1% todos os dias melhor, ok? E você vai chegar, eu tenho certeza, no seu objetivo aí, que é descomplicar suas finanças, sair das dívidas, construir a sua reserva financeira, ter uma vida financeira melhor, realizar as suas metas aí para o ano de 2022. E eu quero que você saiba que você pode contar comigo nesse ano todo, que eu estou junta com você, que você pode segurar na minha mão. Tudo bem? Todas as terças e quintas eu estou aqui com conteúdo gratuito de finanças. Essa é a nossa última live do ano e eu quero deixar aqui a minha gratidão por ter você aqui comigo hoje, por você que está assistindo esse conteúdo. Que 2022 seja um ano mais próspero do que foi em 2021, que você consiga realizar os sonhos da sua família, é o que eu te desejo do fundo do meu coração, e que você conte comigo nesse ano aí, que nós possamos estar aqui juntas, com muita saúde, que é o principal, e revolucionar as nossas finanças aí cada dia mais juntas. Sheila, muito obrigada por essa live. Como estou dirigindo, vai que não consigo falar. Eu que agradeço ter você aqui comigo, Mônica, porque sem vocês essa live não aconteceria, tá bom? Então, ó, um grande beijo e eu espero você comigo em 2022, tá bom? Fiquem com Deus.